Muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Conde pelo YouTube. Eu tenho a felicidade, o prazer, a honra de receber hoje o meu querido amigo Eduardo Guimarães. Deixa eu só fechar o meu retorno aqui, como sempre eu tenho de fazer. Eduardo Guimarães. E aí, Conde, beleza? Tudo bem, querido? Saudações. Estamos aí, né? Vendo onde vai dar tudo isso, né? Pois é, vendo onde vai dar, não é nem figura de linguagem, porque a gente estava conversando aqui, e você previu tudo isso que ia acontecer com o Brasil, né? Já, enfim, há 5 anos atrás, né? 2014, 2013, as manifestações ali, não era difícil, pô, pelo menos para você, e eu sei que foi difícil para você sustentar essa tese de que nós teríamos golpe, acabamos tendo golpe, que o Lula seria. Não sei se você previu que o Lula seria preso. Como é que foi essa história aí? Não, isso do Lula. Na verdade, olha, como eu estava te falando o seguinte, de maneira alguma, eu alguma vez quis passar a ideia de que eu, sabe, sei o que vai acontecer no futuro. Eu acho que todos nós devemos ter capacidade de prever o presente, né? E quando eu falo de prever o presente, é justamente ver os dados que estão postos aí. Não podia dar certo aquilo ali, tá? A gente sabia desde a eleição da Dilma com o Temer, o PMDB sempre ao lado, é sempre um risco, e o Temer é uma figura, sinceramente, eu sempre tive Um um risco muito grande, ele como vice. risco muito grande. O Não Temer é é um uma escolha, malandro né? que é um malandro histórico, né, na política brasileira, e a gente sabe o nível, a gente que é daqui de São Paulo, tal, sabe o nível da figura, e era o risco, mas também é o seguinte, nós temos um presidencialismo de coalizão, e precisa de maioria, tal, vamos que vamos ajudar a Dilma, mas a esquerda viajou, aquele negócio dos 20 centavos lá, aquilo ali foi uma idiotice, tinha, na verdade, uma jogada política, porque quando a oposição está muito fragilizada, nós estamos vendo esse fenômeno agora com o Bolsonaro, quando um governo tem a oposição muito fragilizada, a oposição a esse governo tende a surgir dentro das suas hostes. Isso é muito Certo? importante que você está falando do É. período anterior, do período Dilma, né? E hoje nós estamos vendo isso acontecer com o Bolsonaro. Onde é que está a grande briga aí no Bolsonaro? Não é o Mourão, não é a briga do Olavo de Carvalho com o militar, que briga com não sei quem, que é a líder do governo, bate boca com o ator pornô e não sei o quê. E, meu, cara, Não, o governo tá desorganizado, né, Eduardo? então, mas estava acontecendo com o governo Dilma, começou a acontecer o seguinte, porque o Lula, você sabe, a capacidade política dele, eu acho que foi subestimado pelo próprio Lula, que só a gestão. O Lula, eu acho que ele subestimou a própria capacidade política, porque a Dilma era uma gestora, uma mulher extremamente séria, extremamente disciplinada, só que não era política. A Dilma não era política, nunca foi política, né? Ela era uma tecnocrata, uma burocrata, e com capacidade gerencial, vamos dizer, que é o Lula se entusiasmou com a capacidade gerencial da Dilma, que muitos negam, mas o Lula sabe o quanto foi feito nesse país, nesse sentido, para tocar a obra. E ele achou que daria, né, para Dilma, dada a inteligência que ele reputava ela, ele achava que daria, mas é que a política ela não está na inteligência, ela está em coisas menos tangíveis, assim como carisma, né? São coisas que são diferentes. Eu, por exemplo, não tenho carisma, um monte de gente não tem carisma, é gente que não é aquela. Você não tem carisma? Pera, para tudo, É, para tudo. mas eu Eu já tenho de dizer para você o seguinte, ó, pera aí. O pessoal tá chegando aqui para assistir a transmissão e eles adoram você, adoram Eduardo Guimarães. Que tem gosto para tudo, O tem pessoal está gosto para comentando tudo. daqui a pouco eu vou fazer uma rodada aqui de leitura dos comentários.
E aí você vai saber. Quer dizer, você é um cara que tem isso. Eu acho que você tem toda a razão, o Eduardo. Só queria fazer um comentário aí no meio da sua fala. A impressão que eu tenho é que o próprio Lula e todos nós acreditávamos que a democracia brasileira estava consolidada. E ao, digamos, apontar o nome da Dilma Rousseff para suceder o trabalho que vinha sendo desenvolvido democraticamente no Brasil, a aposta era assim: não precisa ser um expert na política, é simplesmente tocar o governo, né? Mas, infelizmente, né, a democracia não estava consolidada. O que você tem a dizer? Não, com certeza. Olha, eu acho que o grande erro que se cometeu naquela época, e eu falava isso para as pessoas, diziam assim para mim: ah, Eduardo, mas não tem mais clima para golpe hoje no Brasil, no mundo, né? Hoje nós vivemos uma outra realidade, não aceitaria, os próprios empresários não aceitariam. Velho, como assim? No Brasil, aqui, entendeu? Aqui, você está brincando, isso aqui é o lugar mais atrasado do planeta. Nós estamos. Olha, o Brasil. A elite, né, Eduardo? A elite, que o povo brasileiro. Não, mas é a elite que atrasa o país como um todo, porque você veja bem, culturalmente, o Brasil ele está num momento muito difícil, porque você tem uma maioria expressiva que caiu num fundamentalismo religioso, em um materialismo, em uma intolerância, em um culto à violência. É uma maioria, de certa forma, eles venceram uma eleição, é uma maioria, pelo menos, votante, é uma maioria política muito grande, que agora a gente está esperando que as coisas caminhem para mostrar a essas pessoas que não é por aí. Porque as pessoas foram para um lado. Olha, eu estava hoje de manhã tomando café numa padaria, e aí eu vejo o sujeito que serve o balcão ali, que aparece a reportagem do Lula na Globo, sintonizado na Globo, uma padaria de um lugar simples que eu fui, um monte de gente humilde ali, né, ou de classe média baixa ali, na padaria, porque quem está às 7 horas da manhã numa padaria é pobre, né? E estavam lá vendo aquele Bom Dia Brasil, Bom Dia sei lá o que lá. Eles não desligam a Globo, né, as padarias. Desligam a Globo e falando merda sobre o Lula, entendeu? Dando aquelas risadinhas irônicas. E eu estava com uma pessoa e falei assim, olha, cara, você veja bem, pessoal humilde, pessoal foi favorecido pelas políticas públicas do PT, o cara nem sabe, ele nem sabe. Claro que isso é um fenômeno em São Paulo que é diferente do resto do Brasil. Tá, o resto do Brasil é diferente, mas esse pessoal ele não sabe o quanto, ele com certeza ele colocou o filho dele na faculdade, ele com certeza ele comprou carro, a vida dele com certeza melhorou, entendeu? Mas não tem alcance. Agora, só que é o seguinte, eu digo que o sofrimento ensina, Gustavo, eu digo que o sofrimento ensina, entende? Então eu tenho essa esperança de que a sociedade caia em si, vai vendo que o Bolsonaro, que aquela grandiloquência, Gustavo, do Bolsonaro, aquela grandiloquência, fez muita gente acreditar, um cara que fala com tanta convicção assim, só pode ser um cara fudido, né? Cara bom pra caramba. A eloquência da apologia à violência dele, é isso que você está dizendo? Da apologia à violência e da corrupção, que a corrupção... Tem que mudar isso daí, aquele negócio, aquela verborragia. As pessoas, elas não sabem por que a apologia à violência policial e a violência contra contra o Estado de Direito, né? Por quê? Porque o que o bolsonarismo faz, porque o bolsonarismo já é quase uma doutrina hoje no Brasil, já existia essa doutrina antes do Bolsonaro, ele não é o primeiro, ele é um produto daquela doutrina, só que ele encarnou tanto aquela doutrina que ele pode até dar nome a essa doutrina, que é a doutrina da ignorância, da truculência, da insensatez,
não é? Da violência, do egoísmo. Eu acho que uma das coisas que eu vi um vídeo durante a campanha eleitoral do ano passado, Gustavo, que eu achei fantástico, acho que foi do Haddad, se não me engano, que eles não foi um filme, foi um quadro político mais real. Eles pegaram, foi uma reportagem, eles pegaram umas domésticas, empregadas domésticas, e botaram uma fala do Bolsonaro dizendo a ela: por que eu tenho que pagar a creche para minha doméstica? Entendeu? Sim. E elas comentavam, entre elas, pessoas reais, né, uma história real. Elas falavam: nossa, o que me choca nesse homem é o egoísmo dele, né? Eu estou aqui vindo servir a ele, na casa dele. Se as domésticas não tiverem onde deixar os filhos, como é que nós vamos servir aos Bolsonaros desse país, né? Eduardo, deixa eu fazer uma rodada aqui de leitura dos nossos comentários. Sempre muito bom ouvir você. O pessoal que está super feliz da gente estar batendo papo. Carlos Mion. Carlos Mion está dizendo assim: Exército disparou 80 tiros em um carro. 80 tiros. Eu quero trazer esse tema para você mais adiante, porque a nossa conversa só está começando, né? Helena Porto, mandando bom dia, boa tarde para a gente. Antônia Félix Souza, essa aqui eu tenho que ler para você. Olha só, Edu, 2 seres magníficos. Amo. Que gracinha. Antônia Félix, um beijo para você. Gosto muito do Eduardo Guimarães, Ângela Bitarelli. Pessoal aqui realmente muito feliz. Saudações lulistas a Conde e a Eduardo. Deixa eu ver mais um pouco aqui, porque o meu canal, viu, Edu? Meu canal tá começando a crescer. Cleonice, adoro o Eduardo Guimarães. Seriedade do Edu é o que lhe credencia como um grande blogueiro. Isel Pinheiro dizendo aqui. Eduardo Guimarães, sou muito fã do Edu. Aline Galvão dizendo aqui. Curto demais os vídeos do Eduardo. Eduardo Guimarães, sou super fã. Eu vou parar aqui, porque senão você vai ficar insuportável aqui, né, Eduardo Guimarães? Eu tenho bastante amigo, estou bastante tempo na rede, né? Eu comecei o blog em 2005, então tenho bastante amigos por aí, na militância e tal, gente que me ajudou a tentar fazer alguma coisa. Eu teve momentos aí que eu tentei fazer alguma coisa mais direta, não só com informação. Mas hoje em dia o Brasil mudou muito. O que a gente pode fazer é tentar, em era de fake news, a gente tem que tentar dizer as coisas adequadas na hora certa para as pessoas certas e pedir a elas que levem essas mensagens que nós formuladores, né, formuladores como eu, como você, como tantos outros aí, que estamos sempre formulando um discurso político para enfrentar essa ameaça, esse flagelo que está se abatendo sobre a sociedade. Então, eu acho que eu fico muito contente com essas pessoas, porque eles sabem que eu nunca tentei me aproveitar de nada, entendeu? Tanto que a Lava Jato não achou nada de mim, eles vieram vasculhar a minha vida, né? Provavelmente por eu dever ter incomodado alguém, porque é meio absurdo o que eles fizeram comigo, não tem lógica, entendeu? E eles tentaram achar coisas contra mim, não conseguiram, porque eu sou um cara de vida limpa. E muitos de nós, acho que eles se surpreendem quando eles vão em cima de alguém e não encontram nenhum interesse da pessoa em dizer: mas como é que eu vou dizer que ele teve algum interesse em dizer aquilo se ele não está ganhando nada para dizer aquilo? Eu, por exemplo, eu vivo de publicidade, entendeu? Eu vivo de publicidade que hoje, depois que a Lava Jato, o Moro, aí acabaram com o meu negócio, eu passei a viver do blog da cidadania, dos meus vídeos. Eu vivo de publicidade, entendeu? Então, eles vão lá procurar, eles não acham algum político que me paga alguma coisa, nunca acharam. Aliás, eu acho que se a gente quisesse dinheiro, a gente ia fazer o quê? A gente ia para o lado de lá, porque o dinheiro está do lado de lá, não está do lado de cá. Da política, Eduardo? Dinheiro está lá de lá. Quem tem dinheiro para pagar os MBL da vida, aí, os Nando Moura da vida, todo esse bando de picareta, Joyce, não sei das quantas da vida, todo esse bando de picareta é pago por quem? É pago pela direita, que tem empresários, tem dono da Havan, tem um monte de picareta rico sustentando os pistoleiros picaretas pobres. Né? Eduardo, deixa eu só retomar aqui. Quer dizer, não, você tá. A gente ia falar um pouquinho sobre o seu
o seu trabalho antes de virar blogueiro. Eu quero saber um pouco sobre isso. Eu também eu tenho muito carinho por você, leio você desde, acho que desde que você apareceu na cena. Eu nem me lembro do ano, mas é por volta de 2005, não foi? Que você começou a aparecer na internet? Isso. Foi por aí. E aí, 2005. 2005, né? Então, eu era frequentador assíduo do seu blog, sou frequentador do seu trabalho, do seu blog, seu canal muito forte, tem mais de 280 mil seguidores no YouTube, vamos falar sobre isso, mas antes vamos falar um pouquinho mais de política, pegar aquela sua linha de raciocínio que é muito interessante, que eu queria perguntar para você o seguinte, quer dizer, você falou do bolsonarismo, que virou uma espécie de doutrina e tal, concordo com você, mas saiu a pesquisa do Datafolha ontem, e várias pesquisas na sequência aí, indicando um total estilhaçamento desse segmento e do próprio governo. E aí eu pergunto para você o seguinte, a imprensa falou muito em estelionato eleitoral da Dilma Rousseff quando ela nomeou Joaquim Levy, muita gente até da esquerda começou a falar disso e tudo mais, com algum tipo de, não com razão, mas digamos assim, na superfície do argumento poderia ter algum tipo de lógica. Agora, ninguém está falando ainda de estelionato eleitoral do Bolsonaro, ele não falou nada sobre a reforma da Previdência. Como é que você vê esse derretimento aí da popularidade dele tão precoce? Então, primeiro vamos dizer o seguinte, o Bolsonaro não cometeu estelionato eleitoral nenhum. Não cometeu? Não. A verdade é que ele foi... você sabe o que é mais engraçado? É que o Bolsonaro... Eu não sei, é muito engraçado, velho. O Bolsonaro, ele falou todas as merdas que ele ia fazer, só que ninguém ouviu, sabe por quê? Porque ninguém acreditou, né? O pessoal queria votar no PT, então você colocava o Bolsonaro, eu cheguei para pessoas, olha, negros, por exemplo, olha o que o Bolsonaro falou de vocês. É fake news. Fake news. Isso é montagem. Ele não falou, não, mas ele está falando aqui, ó, botava o celular. O cara está falando aqui, escuta, ele fala, não é ele, é um ator, entendeu? Era nesse nível, eu sei. Entendeu? Então, ele não falou que ia acabar, eles não falaram que ia acabar com o 13º, eles não falaram que, ele falou durante a campanha que o mercado de trabalho tinha que se aproximar da informalidade. Você sabe o que eles falaram? Muita gente que votou nele, que hoje se arrependeu, falava assim, fake news. Porque tem gente que acha que é bom, né? A informalidade. Assim. Não, tem gente que é bom, mas que isso é quem não... quem rala, não aceita isso aí. Só que ele vota sem saber direito. Alguns ficaram meio assim, balançados, olha, será que é? Será que se eu perder os meus direitos vai melhorar para mim? E está todo mundo vendo que não está melhorando nada. Então eu escrevi, olha, se você for ao blog da Cidadania, quando eu falo o que eu falei, é porque está tudo lá. Então você pega o que eu estava dizendo em 2015, eu falei, a melhor coisa que você tem, eu falei em 2015, quando começaram com a história de querer derrubar a Dilma. A melhor coisa que tem para ferrar a direita é dar o poder para ela e deixar ela governar. Porque eles fazem tanta maldade. Você vê esse negócio de cortar o BPC lá pela metade, pagar R$400. Sim. O que é isso, velho? Os caras querem ver o que ele quer fazer. Ele quer provocar um caos de uma dimensão nesse país, legiões de velhos miseráveis desassistidos aí, programas sociais, legiões de crianças pelas ruas cometendo crimes. Tá tocando mulheres, negros, índios, todos fragilizados e muito... E o trabalhador comum. Trabalhador já, mesmo classe média, baixa, que foi muito na onda dele, que estavam comprando carro, que estavam botando filho na faculdade, tá tudo se ferrando. Todo dia, olha, a minha filha foi fazer um procedimento no hospital, e eu estava lá na enfermaria com ela, conversando com as enfermeiras, né? Eu falei, o Bolsonaro, elas reclamando da situação, eu falei, com esse Bolsonaro querendo agora tirar os direitos trabalhistas, né? Elas, rapaz, olha, eu vou te falar, esse crime eu levo a Deus, porque eu votei nele. Eu falei, mas vem cá, você é uma trabalhadora, rala aí, você vai votar num cara que vai tirar teus direitos?
Mas a gente não sabia que ele estava falando isso. Eu falei, peraí, como que vocês não sabiam? Vocês não assistiram na televisão? Ele falando, você sabe que esse negócio de horário eleitoral ninguém assiste, né, tal. Mas então, mas por que você votou nele? Não, porque a gente achando que ele ia acabando com a corrupção, que ele botando os bandidos na cadeia ia melhorar. Eduardo, peraí, deixa eu só fazer uma fala aqui com você. Vamos pensar um pouco, então, no presente. Tinha falado para você do Datafolha, quer dizer, da queda brusca de popularidade do Bolsonaro tão cedo. Você acha que o povo está se dando conta disso? Você acha que Eu acho, não, esse com pessoal que votou certeza. no Bolsonaro? Não, Certeza, tá? eu venho dizendo, eu venho fazendo vídeos, escrevendo, eu falo no Twitter, não tem jeito, o derretimento da imagem do Bolsonaro, ele é inexorável, já começou, vai se acentuar, porque a pior parte não chegou ainda. A pior parte não chegou ainda. As pessoas ainda, elas estão só vendo que vai dar merda. O problema é quando elas constatarem a merda, quando a merda estiver subindo tiver no meio do joelho delas, entendeu? Qual que é esse momento, Eduardo? Fala pra gente. Eu acho que quando ele cair concretamente? Quando o Mourão assumir? Não, eu acho que lá para o fim do ano, assim, segundo semestre, eu acho que o negócio vai ficar pequeno para ele, o Gustavo, porque eu acho que vai ficar pequeno para ele, porque o empobrecimento está muito rápido, entendeu? População de rua, né? O Temer já fez um trabalho assim, né? E é que tá, você tá pegando um paciente, Gustavo, que estava arrebentado, e você está sangrando o exangue, né? Você não tem mais sangue no Brasil para tirar desse povo, porque o Temer está tirando o sangue desse povo desde 2016. O Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Não, porque na verdade tem o 2015 da Dilma, que foi um 2015 de piora das condições, né? Que é o que permite a eles enganar algumas pessoas, porque o que acontece? Eu acho que é importante, eu quero dar minha visão, já que eu estou falando sobre a minha visão aí para você, eu vou te falar uma coisa. Por mais que a Dilma tenha cometido erros políticos, ela estava fazendo o que dava, porque em 2013 aquelas manifestações acabaram com o investimento, sobretudo externo, mas também interno do Brasil, porque o pessoal começa a ver o circo pegar fogo, tira o pé do acelerador dos investimentos. Entendeu? Tira o pé do investimento, então aquelas manifestações, aqueles caras tocando fogo em tudo, quebrando o banco, não sei o quê, o investidor chega e fala, você colocaria seu dinheiro em um cenário como esse? Não, né? Nem eles. O que ninguém pode nem recriminar. Então eles pararam de investir, eu falei, porra, e a economia ela estava apoiada num tripé que era o trabalho crescente, assalariado, né? O investimento externo e os programas sociais, né? Então você colocava dinheiro na mão do trabalhador, o trabalhador fazia a economia girar, né? E a roda, como o Lula fala, a roda daí, que na verdade o plano dela era o plano do Lula, botar a economia para girar, só que quando você faz uma operação Lava-Jato, que ela simplesmente pega e paralisa um setor inteiro da economia, que foi o setor da construção pesada no Brasil, a Dilma mesmo falou, só o setor da construção pesada era 3,5% do PIB, que coincidentemente foi a recessão de 2015. Né? Foi a Lava Jato que paralisou toda a construção pesada no Brasil, todas as empreiteiras, e aí a economia deu uma travada abrupta, né, com aquelas prisões, tudo aquilo, e a economia parou. Com a economia parando, a Dilma precisou fazer um ajuste fiscal, porque o que estava cobrindo os programas sociais era o investimento.
verdade seja dita, era o investimento que estava externo e interno, mas sobretudo externo, estava pagando, né? O dólar estava um preço bom, dólar barato, não sei o quê. Então, o Brasil foi sabotado. E é gozado que a primeira parte da sabotagem foi uma sabotagem involuntária. A esquerda, que foi para cima da Dilma com aquilo ali, como a oposição de direita e de centro-direita estava arrebentada, você lembra que o Lula, a Dilma venciam eleições até 2010 com uma facilidade gigantesca, foram 3 eleições. Foram 3 eleições com grande facilidade. E 14 não foi tão fácil, mas também não foi uma coisa assim, quase... Não, foi difícil, mas aí é aí que a Dilma, não, eu acho que eles subestimaram em 2014 o que iam fazer. A Dilma subestimou o efeito da Lava Jato, que já atuava para paralisar a economia. Então, ela prometeu coisas, dadas as condições da economia vigentes, em 2014, 2013, 2014, ela falou, não tem nada que a gente não possa arrumar. Aí, mais uma vez, em 2013, teve aqueles setores extra-PT, aquela esquerda mais esquerda, né, vamos dizer assim, que hoje estão todos meio mulados, então é melhor, sabe, até deixar, não falar muito, mas o que eu falo para você é o seguinte: um setor da esquerda achou que poderia substituir o PT no poder, na preferência popular, né, porque o PT tinha gente que falava, você vai lembrar disso, não tinha gente que falava que o PT era de direita? Tinha isso também, né? Dentro do próprio espectro da esquerda, né? Da esquerda, que o PT é direita, o PT, sabe, o PT não é esquerda nem aqui nem na China, entendeu? E agora eles estão vendo o que é direita, né? Porque sabe o que acontece? Agora eles estão a aula de direita, né, conservador. Uma aula do que é direita, meu amigo, porque quando a cabeça não pensa, o corpo padece, entendeu? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece, porque você pega e começa a entregar o ouro na mão do bandido, que foi o que fizeram, entregaram o país na mão da extrema-direita, que foi para a rua, entendeu? Porque a direita, né, a centro-direita, se preferirem, tucana, né, que é centro-direita pelo não mútuo, né, porque você tinha dentro do PSDB, você tinha, nem sei se tem mais, o PSL, eu acho que ele sugou um pouco essa extrema-direita dos partidos de centro-direita, né? Então, o PSDB foi uma vítima daquilo que ele mesmo armou, né? A mídia e o PSDB construíram o Bolsonaro. A mídia, o PSDB eu não gosto desse termo extrema-esquerda, porque eu acho muito pesado, mas essa esquerda antipetista, uma esquerda antipetista que tinha... Também foi linha auxiliar aí da construção desse Foi, sem dúvida, sem dúvida. E até hoje, eles não vão aceitar essa questão que tem gente que ainda defende aquele negócio que fizeram em 2013. Hoje, de cada 10 pessoas, 9 sabem que aquilo ali foi um erro. Mas você tem um resquício de gente que insiste que aquilo ali foi necessário, foi benéfico, não sei o quê. Quando você pergunta o que é que produziu aquilo ali, além da extrema-direita sair do armário, ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer, entendeu? Porque Eduardo, deixa eu aproveitar, você está falando aí desse momento, 2013, parece ser realmente é um centro nervoso da nossa análise histórica possível, do quadro que levou o Brasil a esse cenário de hoje, aí com Bolsonaro, depois de Temer, depois de golpe, prisão de Lula. Vamos falar de Lula daqui a pouco também. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão assistindo a entrevista. Fernanda Scherer está dizendo aqui: Edu Guimarães me fez acreditar na mídia alternativa. A partir dele fui para o 247, DCM, Rovai, etc. Eduardo Guimarães realmente é uma referência.
Cleonice Costa dizendo aqui, Conde, adorei você trazer essa pessoa de tanto talento. O pessoal continua elogiando muito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui política, alguma pergunta mais com relação à democracia. Não identifiquei nenhuma aqui, mas então eu faço para você, Eduardo, que é o seguinte: você falou da Lava Jato, esse momento, já que a gente escolheu fazer aí uma espécie de inventariar historicamente as origens dessa crise profunda que o Brasil está passando, para chegar no Lula, para chegar nesse 1 ano, nas manifestações de ontem, e vir para o presente completamente aqui no nosso papo. A Lava Jato realmente interferiu demais na economia. É uma coisa assim que acho que os estudos já começaram a ser feitos nesse sentido. Quer dizer, paralisou, você falou, paralisou a construção civil de maneira muito brusca, trouxe problemas para a Petrobras também, mas a Petrobras é muito grande, né? E ela, acho que manteve ainda a sua produção, embora agora também esteja à mercê aí dos interesses estrangeiros. Eu queria que você comentasse qual que é o prognóstico que você faz. Porque a Lava Jato, ela caiu também o seu nível de atividade, porque cumpriu o seu papel político partidarizado, foi prender o Lula e impedir o Lula nas eleições. E agora a gente está diante desse impasse, né? O que vai acontecer se o Lula vai prosseguir? Você já tem muitos segmentos da própria elite que já não aguenta mais também a ideia de um ex-presidente com a popularidade do Lula preso, porque isso vai alimentando muito mais ainda a resistência e a adesão e a própria integração dos movimentos de esquerda no Brasil. Como é que você vê esse cenário todo aí? Então, bom, primeiro eu queria mandar um beijo para a Fernanda Scherer, que ela realmente foi um momento, aquele momento lá de 2005, que foi o escândalo do Mensalão. Então, eu surgi ali num momento de inconformismo, porque tinha petista enfiado debaixo da cama naquele tempo, sabe? Foi um negócio análogo ao que aconteceu em 2015, 10 anos depois, coincidentemente. Então, o estouro do escândalo do Mensalão, eu entendi ali que alguém precisava falar, não, nada disso, cacete, eu apoio esse projeto e não é isso, não tem nada provado. Eles foram para cima do Dirceu com uma violência, né? Muita gente da esquerda. Muita gente se encolheu, ficaram assustados, inclusive, né? Porque tinha alguma coisa ali, né? Tinha o Caixa 2 e tal. Então, eu saí com aquele blog, e o blog, cara, foi uma coisa impressionante, porque começou a vir gente de tudo quanto é lado, porque estava faltando alguém para falar aquilo que tinha um monte de gente pensando e tinha medo de falar, que era que, não, peraí, falar a favor do PT, falar a favor do Lula naquele momento, estava uma coisa, estava todo mundo calado, até o próprio PT, entendeu? Então, ali congregou muita gente, ali um ano depois, aí na verdade, 2 anos depois, eu resolvi fazer uma manifestação diante da Folha, que foi por conta de que aquele negócio da faca do pescoço, do Lewandowski, ali que ele falou que o STF aceitou o processo contra o José Dirceu com a faca no pescoço colocada pela mídia. E aí eu convoquei uma manifestação na frente da Folha, fui 500 caras lá na frente da Folha, fiz uma manifestação, e a partir dali eu conheci muita gente, foi ali que muita gente conheceu o meu blog, pessoas como a Fernanda Scherer e tantos outros aí, tem fotos daquela manifestação. Foi um momento histórico, né? Você é um cara que não só blogava, né? Mas também ia para a rua, né, Edu? Isso é muito bacana. Fazia, como é que se fala, representações do Ministério Público, fazia coisa, estava tentando usar por isso que é blog da cidadania, que eu estava tentando usar as possibilidades que um cidadão tinha de reagir a um processo político que é gozado naquele ato em 15 de setembro de 2007, diante da Folha, foi dito o seguinte, que a democracia não ia conseguir, que ia acabar um golpe para derrubar o PT. Gozado que no manifesto que foi lido ali, era coisas que eu falo, alguns falam, não, mas era profético, não é que é profético, é que estava ali a coisa.
quem estava olhando o que estava acontecendo concordava comigo. Todo mundo sabia ali que esse risco desse golpe aí, todo mundo que estava comigo naquele movimento que eu fiz, que era o movimento do Sem Mídia, todo mundo que estava comigo estava consciente de que ia dar merda. Todo mundo estava consciente. Não foi surpresa para ninguém. Eu falava às pessoas, Eduardo, concordo com você, eu também estou vendo isso. Então não era uma coisa minha que eu tive uma clarividência, uma visão do futuro. Era uma coisa que estava acontecendo ali, entendeu? Gustavo, estava acontecendo, a gente estava vendo a história acontecer, e nós estamos vendo a história acontecer. Então, você vai me falar uma coisa, o que a Lava Jato paralisou não foi a construção civil, foi a construção pesada no Brasil, que é o setor mais dinâmico da economia, que responde por algo em torno de 3,5% do PIB, e eles paralisaram esse setor. Esse foi o golpe. E quem deu esse golpe foi o Moro. Foi o Moro que deu esse golpe, porque eles já sabiam o efeito. Isso para mim foi planejado até fora do Brasil. Mas, enfim, você me pergunta sobre perspectivas, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente... É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Perspectiva. Cumprida essa missão aí de interditar, inclusive o Lula, a democracia, a Dilma, etc. E agora, né? Qual que é o próximo passo? Vamos lá. Olha só, o Bolsonaro não se sustenta, a popularidade dele está caindo e em breve, hoje eu ouvi uma piada muito boa, não é piada, né, é um fato, de que está aumentando exponencialmente o número de eleitores do Amoedo. Ah, é? Eu não vi essa piada, não. Será que é um fato mesmo? Como é que ele não ganhou a eleição? Não, porque eles resolveram votar nele depois que o Bolsonaro assumiu a presidência e caiu, entendeu? Porque é um monte de gente que não quer admitir. Você lembra do Collor? Que idade você tem, Gustavo? Pô, que pergunta indiscreta, Eduardo Guimarães. Tem mais de 20, não? O meu próprio, cara. Olha, eu pareço novo, mas eu não sou muito novo, não, viu, Eduardo? Você lembra do Collor, então? 45, querido. 45? 30 anos atrás você tinha 15, então. Eu lembro do Collor, perfeitamente. 15 anos. Muito bem. Então você lembra, porque 15 anos dá para lembrar, principalmente se fosse politizado. 6 meses depois que o Collor assumiu a presidência, você não achava um eleitor dele, um. É isso que está acontecendo com o Bolsonaro. E vai acontecer igual com o Bolsonaro. Você votou no Bolsonaro? Não, eu anulei. Não, eu votei no Amoedo. Não, entendeu? Agora que eu entendi a sua piada, fato. Agora que eu entendi. Porque eu falei assim, possível que agora o Amoedo vai herdar, digamos assim, toda a experiência. Não, os caras estão falando... Você votou em quê? O Amoedo é o mais parecido com a ideologia. Porque, entendeu? Então, na verdade, né? Votaram no Bolsonaro. É natural da psicologia de massa, né, Eduardo? A gente tem de entender um pouco isso também, né? Fragilidade política, né? Esse povo não vai, porque as pessoas não querem assumir. Então, o Brasil não tinha feito outra grande cagada política desde o Collor. O Collor era um sujeito, para quem não lembra, para quem não conheceu, né, que estava escrito na testa dele, assim, em letras de neon, picareta. Ficava assim, picareta, 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 picareta. E tinha um monte de gente que, igualzinho, não prestava atenção no que ele falava. Por quê? Porque o antipetismo era visceral. Então, aí você tocou no ponto, Eduardo. É exatamente isso que eu ia falar com você, que é o seguinte. Não é e tem vários comentaristas nessa linha também, né? Não é o Bolsonaro que venceu, ou o próprio Collor lá atrás, ou o antipetismo. É o antipetismo, é o pessoal que tem medo do povo. É isso que movimenta, em grande medida, desde a redemocratização do Brasil, é esse movimento encampado aí pelos donos da comunicação brasileira e dos empresários atrasados e da elite atrasada, é impedir a soberania do povo. É um movimento constante e uniforme que se transforma em golpismo à medida em que não consegue mais produzir nenhum discurso. Situação muito difícil, até eu estava falando com o Leonardo Atush, querido amigo nosso, que é o seguinte, o Brasil sem uma direita democrática, Eduardo,
Como é que vai se resolver a democracia no Brasil? Porque a gente precisa de alternância de poder, mas democraticamente, de maneira soberana. Se a gente tiver uma direita só golpista, como é que a gente vai conseguir... quer dizer, eu acho que a própria segmento progressista brasileiro deveria fomentar a existência de uma direita democrática para poder fazer o contraditório democrático. É verdade. Mas a direita, a centro-direita, ela vai achar seu caminho, porque a centro-direita é muito rica, né? E tem a mídia com ela. Agora, quem que representa a centro-direita hoje no Brasil, Eduardo? Oi? Na sua visão, quem que representa a centro-direita hoje? Porque o PSDB... O PSDB, né? O PSDB histórico, né? Fernando Henrique e tal, o Alckmin, esses caras, e a mídia, né? A mídia toda de centro-direita, e neoliberal até a alma, e mais a favor de programas sociais dentro de uma, né, e algum Estado de Direito, tal. É uma coisa mais institucional, mais racional, mas não menos cruel, né? Quer dizer, menos cruel, mas não tão, porque não existe nada tão cruel quanto o bolsonarismo. Vamos dizer, hoje a gente pode dar um nome para esse extremismo de direita, de bolsonarismo, que era militarismo, hoje é o bolsonarismo, porque agrega outras vertentes e tal. Mas vamos lá, olha, o negócio é o seguinte, então, eles afundaram a economia, né, você tem aí um processo que aí entra o Temer e começa a aplicar a receita neoliberal crua, de uma forma até truculenta, com extinção de direitos, e vem o Bolsonaro, que já foi nacionalista e a favor dos direitos do cidadão, ele foi confessadamente eleitor de Lula, porque os militares têm algum viés, né, eles têm algum viés de nacionalismo, de soberania e tal, mas aí é que tá, o Bolsonaro não se sustenta porque ele vai derreter, porque o empobrecimento está sendo muito rápido e vai se acelerar, porque as pessoas vão perdendo emprego. Aí, quando as pessoas que estão empregadas pelo velho sistema, velha CLT, com direitos, elas forem perdendo emprego, foram tendo que arrumar outro emprego, e isso vai acontecendo, os empregos estão se perdendo, né? Eles estão se perdendo, estão sendo criados mais uma nova modalidade que o Bolsonaro quer. Qual é a modalidade que ele quer? Beirando a informalidade. Está tudo muito claro, ele fala isso desde antes da campanha. Ele acha que o brasileiro ganha bem demais. Ele falou. O empresário é um pobre coitado e o brasileiro é muito caro. Eu não sei. Se alguém disse para ele que o trabalhador brasileiro é caro, que é um dos mais baratos do mundo, né? Aqui se ganha mal. Cada vez mais barato, né? Não é? Mas ele quer fazer isso, ele vai se tornar muito impopular, porque as pessoas vão empobrecer muito, tudo aquilo que elas ganharam com o PT, elas vão perder, e aí vão começar a se dar conta. Então, só que tem o seguinte, ao lado do Bolsonaro tem os militares. Por que ele se cerca de militares? Porque ele sabe que em algum momento eles vão, quando ele perder totalmente o apoio popular, porque ele tem base popular, que essa base está virando pó. E ela vai virar pó, progressivamente, vai virando pó, vai se liquefazendo, e nesse momento, se vier um impeachment, um pedido de impeachment, alguma coisa assim, os militares entram para dar sustentação a ele, isso no plano dele. Precisa combinar com os russos, né? Projetada, né, Edu? Precisa ver se os militares vão querer, deve ter Mourão que o diga, né? Mourão parece muito disposto Mourão parece ter certeza que o Bolsonaro vai cair. Não, né? Tanto que ele está nos Estados Unidos agora, e eu até brinquei hoje no Twitter, que é o seguinte, vice no Brasil que não conspira, não é vice, né? Não, você teve o tempo, por exemplo, você teve o Marco Maciel, do Fernando Henrique, que era um poste, era uma múmia, ele não falava, né? Inclusive o homem era mudo, né? Ele era mudo, ele era uma peça de decoração. Esse era o vice mais decorativo que o Temer. O Temer, ele foi decorativo enquanto ele podia mamar nos palácios, ter aquele poder, ter tudo aquilo ali, assim, aquela vida mansa, sem ter que trabalhar,
só fazendo politicagem, né? E eu escrevi naquele artigo lá de junho de 2013. A sinergia do, a sinergia do golpe no Temer foi o Aécio Neves, né? Aí é que tá. O Aécio Neves disposto sei lá, tentar reverter e tomar o poder na mão grande, porque o Aécio, ele pretendia tomar o poder da Dilma, derrubar a Dilma e antes do período certo para ele, o segundo colocado, assumir, não sei o quê, né? E ele fez aquela entrada triunfante no Congresso, eles foram para o golpismo mesmo, perderam todos os pudores, a mídia entrou nesse projeto do Aécio, só que a mídia parece que, sabe, a mídia já cometeu esse erro em 64 e cometeu de novo agora, que foi acreditar que o autoritarismo funciona para alguém. E eu sempre digo o seguinte, que ditadura só funciona, Gustavo, para o ditador. Ninguém mais lucra com uma ditadura, a não ser aquele que provocou e causou aquela ditadura. Então, os militares, não se sabe, se cair o Bolsonaro, vem Mourão, a gente tem eleições daqui a 4 anos, né? Se não houver uma convulsão social aqui, eles têm um problema sério, porque se tiver eleições em 2022, né? A gente tem que sempre ter isso presente. Se tiver eleições, eu acho que o PT vem com muita força. Eduardo, deixa eu aproveitar, e eu acho que em 2020 tudo caminha para que 2022, bicentenário da independência, seja o momento mais épico da história brasileira ever, quer dizer, aquela coisa assim absolutamente cinematográfica. Deixa eu ler só um comentário aqui dos nossos internautas. A Cláudia Ferraz, querida Cláudia Ferraz, está em Paraty, Comitê Lula Livre de Paraty presente. Nosso ato será hoje às 5 horas da tarde na Praça do Chafariz. Então, aqui estou fazendo um convite pela Cláudia Ferraz aí do Comitê Lula Livre, na jornada Lula Livre, que continua, que prossegue essa semana, Eduardo. Aí eu queria perguntar para você o seguinte. Primeiro dizer, prazer muito grande conversar com você. Você traz uma visão assim, mais escancarada, mais gostosa de observar a cena política brasileira, o cenário político, sem muita empolação, quer dizer, indo direto no assunto. Isso é muito importante. Acho que as pessoas entendem você, elas gostam de ver você falar assim de maneira espontânea. Então, eu tô querendo dizer aqui para você que estou muito feliz aqui de estar conversando com você. E aí eu quero que você comente, quer dizer, a manifestação pelo Lula Livre, que começou antes, né, já no sábado, com futebol, Chico Buarque, o Politiama, manifestações pelo mundo todo, como isso se fortaleceu e como isso, a gente fala em 2022, mas antes de 2022, Eduardo, nós temos 2020, que é a eleição para a prefeitura, que é muito importante. Fala um pouquinho sobre essa manifestação por Lula Livre, essa causa e o cenário para 2020. Então, o Lula, ele está se tornando, Gustavo, um problema sério para essa gente, né? Porque é um idoso, né? Você vê agora, morre o neto dele daquela forma trágica, eles já medraram, né? Porque vai chegando um momento, eu sempre disse o seguinte, olha, eu acompanho a trajetória do Lula eu vou ser franco com você, assim, eu me tornei lulista em 1989. Eu votei no Mário Covas, no primeiro turno, porque eu comprava um pouco aquele discurso de que o PT era muito radical, era um discurso despropositado, porque justamente o que faltava no Brasil não era o radicalismo. Eu achava radical, eu era um trabalhador, eu tinha 29 anos, eu era um trabalhador e eu achava despropositado aquele poder todo para os trabalhadores, porque você, principalmente paulista e paulistano, você é aprisionado pelo discurso da elite
paulista, e principalmente da elite empresarial, rentista, né? Então, eles fazem você acreditar que se você defender, assim, um pouco o pensamento deles, você vai ser igual a eles. É o caminho para você ser um deles. E você nunca vai chegar lá, isso é uma falácia. Eu fui vivendo a minha vida, fui entendendo, e quando eu vi o Collor ascender daquela forma, e o apoio que ele teve, aí eu falei, olha, não tem jeito, isso aí, eles estão querendo colocar um estelionatário no poder, esse cara era um Bolsonaro com punhos de renda, né? Comparado com o Bolsonaro. Comparado com o Bolsonaro, pô, o Collor fica macaco entendeu? Um gorila é um gentleman, né? Mas o negócio é o seguinte, o Collor era, claro, picareta, aquele negócio dele andando de jet ski, as mulheres falando que iam votar nele porque ele era bonitão. As mulheres não, né? Certas mulheres, né? Evidentemente que não eram as mulheres que votaram, né? Mas ele fala bem, muita gente dizia, não, ele fala bem. Falava inglês, né? Um filho de rico, né? Mas o Lula veio muito forte, a campanha de 89, olha, eu me lembro foi final do ano, né? Tinha a eleição, era em novembro, né? Tinha despedida e fim de ano na Porteira dos Pampas, ali em São Bernardo. Cara, você não sabe o movimento que foi, aquele enorme, não sei se você conhece esse restaurante. Não conheço. Não conhece? É um restaurante enorme, mas enorme, é um templo ali, aquelas coisas gigantes que tinha no ABC, nem sei se tem mais. É um restaurante gigante, cheio de gente ali, olê, 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 olá, lula, lula, e aquilo ali reverberava quilômetros de distância, foi muito forte. O Lula perdeu por pouco, na base dos golpes. Na base do mesmo truncamento da imprensa, quer dizer, fake news. Camisa do PT no sequestrador da Abílio Diniz e aquele jogo, aquela baixaria que o Collor fez e a edição do debate também. Né? Você sabe que o Collor sustentou a Miriam, ex-mulher do Lula, a ex-namorada do Lula, ele sustentou aquela mulher por anos. Pouca gente sabe disso. Não sabia. Tá? Pouca gente sabe disso. Sustentou aquela mulher por anos. E isso é fato, saiu na imprensa, tá? Uhum. Então, o negócio é o seguinte, o Lula tá chegando o momento, eu estou dando toda essa enrolada aí, mas só para contextualizar mesmo, que a gente está batendo papo, né? Tá ótimo te ouvir, querido. Mas o negócio é que o Lula, ele já está ficando idoso, as pessoas já vão... Eu sempre digo, então, o seguinte, que eles fazem cada coisa com o Lula que as pessoas acabam se solidarizando. Entendeu? Os caras vão lá e impedem o cara de ver o irmão dele morto. Muita gente, bandido, mas vai ter aquele, vai coçar a cabeça. Pô, mas não é problema, o irmão do cara morreu, não é problema deixar ele lá, tal, tudo bem. Aí morre uma criança. Aí você chega na internet, um monte de gente... De arremedos de ser humano, dizendo, antes que morra, para não ser mais um petistinha, não sei o quê, e aí as pessoas do senso comum, elas ficam chocadas. Elas falam, não, mas quem é que fala um negócio desse? Não, mas aí já é demais. Não, mas não pode. Então você teve gente até aliados dos Bolsonaro, você vê que os Bolsonaros são tão toscos, que foi aquele imbecil lá que o pai chama de garoto, atacar, falar uma crueldade absurda que choca qualquer ser humano, que o avô perdeu um neto de 7 anos, uma criança linda, e falar daquele jeito, com aquela mesquinhez, isso vai chocando as pessoas. Então eu acho que o Lula, ele realmente, ao mesmo tempo que o Bolsonaro vem perdendo apoio, o Lula vem ganhando apoio. Esse ato aí esses atos a favor do Lula, eu acho que eles mostram que as pessoas estão realmente ficando
incomodadas, e elas começam a se lembrar. Então, eu fiz um último vídeo, agora aqui no sábado, dizendo o seguinte, que o Lula ele foi preso pela política, né? A prisão dele é política. Foi a política que determinou a prisão do Lula. E eu acho, sinceramente, que é a política que vai determinar a libertação do Lula. Eu acho que, conforme a situação para o Bolsonaro for ficando difícil, você tem também o concurso da pressão internacional, você tem a idade do Lula, que daqui a pouco já começa a perder o sentido, sabe? Se esse homem morrer na cadeia, sabe o que eles vão fazer? Eles vão criar um mártir. O Lula, o lulismo vai ser como o peronismo, entendeu? Vai como o varguismo, mas muito mais forte, entendeu? Porque nós temos hoje uma comunicação diferente, conhecimento em torno da obra, e a obra do Lula é sensível para qualquer um. Eu digo para você que a obra do Lula foi superior à do Vargas, foi superior à do Juscelino. Também acho. Porque o Lula, o que é que ele fez? O Lula, ele melhorou diretamente a vida daquela legião de pobres, de norte a sul do Brasil, botando filho na faculdade, comprando casa, viajando de avião, empregada doméstica, deixando de ser empregada doméstica para fazer faculdade. Entende? É uma coisa brutal. Ô, Eduardo, deixa eu só ponderar uma questão aqui com você, que é o seguinte. Você falou de 2020, né? Ou você quer... Você não respondeu essa questão. Então vai lá e depois eu falo. 2020, rapidamente, numa pincelada. Eu acho que o potencial de fortalecimento da direita está virando. A maré está virando. Fortalecimento da esquerda. Está virando a favor da esquerda, porque a direita ela teve uma ascensão. Eu acho que o auge da onda conservadora, eu acho que foi em 2018 no Brasil, e eu acho que agora vai para baixo, porque você sabe que é cíclico, né? Tudo que sobe e desce. Tudo que sobe e desce é cíclico. Eu acho que esse ciclo, todos os indicadores são de que esse ciclo está terminando. Você pode, o risco é saber quem é que vai herdar o bolsonarismo, porque a centro-direita vai tentar se cacifar, só que você tem uma experiência já no imaginário brasileiro, que é a experiência com a centro-direita tucana, foi ruim, naufragou em 2002 e renaufragou em 2017, né, com o Aécio, né? O Aécio foi uma coisa, né, muito forte, né? Foi o candidato do PSDB em 2014, ele foi totalmente desmoralizado e as pessoas perceberam a falsidade do discurso tucano, né? O PT, ele foi comprometido em uma parte importante da sociedade, mas você veja que o Haddad perdeu a eleição, Gustavo, mas o PT eu acho que ganhou. Pelo seguinte, é interessante você falar aqui, por quê? Porque é o seguinte, o PT estava arrebentado. Como é que foi o PT nas eleições de 2016 e como é que foi o PT nas eleições de 2018? Em 2016, o PT foi dizimado. Em 2018, o PT fez a maior bancada da Câmara dos Deputados. O próprio Haddad em São Paulo experimentou desse veneno aí contra o PT, porque ele perdeu as eleições para o Dória. Perdeu as eleições para prefeito, mas o Haddad, hoje, ele é detentor de um patrimônio de 40 e tantos % do eleitorado. Muito grande, muito grande. São quantos milhões de votos? São mais de 40 milhões de votos. 45 milhões. 45 milhões de votos. Porra, o Haddad tem só 45 milhões de votos. Que era um político médio. Entendeu? E foram desovadas sobre ele. E o PT se tornou o maior partido da Câmara dos Deputados. Então, um dos maiores partidos do país, cresceu. Enquanto o PSDB virou pó, que era o arqui-inimigo do PT, era o PSDB, o que aconteceu? O Haddad perdeu, e com os arqui-inimigos
do Não, PT, que eu era o acho que está PSDB. caminhando para você concluir essa questão. É que as eleições de 2020 para prefeituras vai ser PT, eu acho que vai vir com uma um certa força passeio, aí. mas vai ser muito positivo para a esquerda, evidentemente, né? Para a esquerda como um todo, eu acho que para a esquerda como um todo, Só mas aí é que está, a esquerda, se ela se unir agora, eu acho que toda a esquerda pode desfrutar disso. Se ficar aquele sectarismo, e aí, alô, Ciro Gomes, pelo amor de Deus, Ciro, por favor, Ciro, entendeu? Se o Ciro Gomes deixar, se os radicais do PSOL deixar, Luciana Genro, não sei o quê, entendeu? Se a Marina tiver um pouco de bom senso, se o Fernando Henrique assumir a responsabilidade, se o PSDB, olha, a gente tem que formar. mais histórico, né? É? O PSDB, né? Se ele tentar Histórico. um pouquinho mais. Entendeu? Porque, olha, o negócio é o seguinte: nós estamos praticamente num regime militar como o de 64. Você tem muito pouco, porque você lembra que 64 foi mais light. O negócio ferrou 4 anos depois, No em AI-5. 78, com a AI-5. Você entendeu? Então, a minha preocupação é justamente que pode haver um fechamento do regime com a queda de Bolsonaro. Então, eu não sei até onde que vai. Se houver eleições, se não houver um fechamento do regime, porque a queda do Bolsonaro é inexorável e vai ser profunda, ele vai ser odiado pela maioria e vai ficar uma minoria aí de uns 15, 20% de fanáticos de extrema-direita, que tem altar por Hitler em casa, a querer defender uma repressão contra quem se revoltar. Entendeu? Então, eu acho que 2020 a esquerda ela pode sim sair vencedora, e o PT, eu acho que ele tem uma estrutura para se refortalecer, né? E nesses próximos, sei lá, quase 2 anos, 1 ano e pouco falta para 2020, eu espero, eu acho que talvez eles se deem conta que o esforço que está sendo feito para manter o Lula encarcerado, eu acho um esforço meio suicida. Assim como a mídia deu um tiro no pé, encarcerando o Lula, e aí conseguiu um Bolsonaro que é 10 vezes pior para ela que o Lula, entendeu? E que o PT, né? Porque a mídia se arrependeu de ter encarcerado o Lula. Você vê que a mídia está pegando leve com o Lula agora, tal. Eles Entendeu? estão começando a entender isso, né? Entendeu? É que eles não são sensatos, eles, sabe, tinham uma arrogância, se acreditavam muito no poder, só que não tem poder que resista a uma bala na agulha, apontada para a sua cabeça, entendeu? Então, é isso que o bolsonarismo faz. Eles estão indo nessa intimidação. Qualquer coisa a gente fecha essa jossa aqui, tá certo? E fecha todos vocês e põe todo mundo em cana e não sei o quê, e o negócio é esse. Entendeu? Agora, se não tivesse fechamento do regime, eu acho que a esquerda ela vem forte em 2020 e 2022, muito mais, porque você pode esperar, o empobrecimento vai ser dramático. Eles, não, porque se fizer reforma da Previdência, que reforma da Previdência? Você, para a economia funcionar, você precisa de dinheiro na mão do povo. Se você tira direito trabalhista, se você reduz salários, porque esse golpe ele foi também para tirar trabalhos, para tirar salário, para tirar direitos, para o trabalhador ganhar menos, para o trabalhador consumir menos, e ele está tirando do pobre e dando para o rico. Então as pessoas empobreceram, só que elas comeram a maçã, sabe, da serpente. Provaram o fruto proibido, que foi distribuição de renda, a equiparação social das classes, a mobilidade social. O brasileiro não conhecia isso e veio conhecer isso de uma forma muito intensa através do Lula e do primeiro governo da Dilma. Então, quem prova esse fruto proibido vai querer ele de novo e mais e mais e mais. Eduardo Guimarães, adorei a metáfora da maçã. Acho que o Lula vai curtir essa metáfora também, porque é exatamente isso. Quer dizer, agora você tem um Brasil, eles deram um golpe num Brasil diferente.
um Brasil que foi modificado. Querido Eduardo Guimarães, chegamos ao fim do nosso papo aqui. Eu quero te agradecer demais. É muito bom conversar com você. O público adorou. Vamos ver se a gente volta a se falar, né, no espaço de tempo que não seja muito longo. Quero te agradecer imensamente e pedir para todos aqui acompanharem, quer dizer, o trabalho do Eduardo Guimarães no blog da Cidadania, que é um dos blogs. Eu acho lindo o seu blog, Edu, porque ele preserva, ele está muito bonito realmente, está elegante, está branco, tá aquelas coisas assim, tudo muito visível, e tem ali os links para todos os blogs e sites progressistas. Isso é importante. Eu preciso atualizar, tem mais coisa para incluir, porque a minha visão é de que a esquerda ela tem que se unir, a gente tem que fazer um movimento racional para sair da ditadura. Eu sempre digo que Estados Unidos e Rússia se uniram, né? Foi a centro-direita com a esquerda se uniram para derrotar o inimigo comum, que foi Hitler, né? E eu acho que a gente tem eu só quero concluir com uma coisa, viu, Gustavo? Fique à vontade, meu querido. Olha, eu não sou o único, eu sei que muita gente está estudando a ascensão do nazismo neste momento, você talvez seja uma dessas pessoas. Eu tenho estudado muito a ascensão do nazismo. Para conseguir entender o bolsonarismo, né? Para conseguir entender o bolsonarismo. Então, é assustador. Eu acho que a gente tem que ter a dimensão histórica do que está acontecendo, esse discurso, as coisas que ele prega, o preconceito, o ódio de classes, o racismo desabrido, o racismo se tornou uma coisa fora de controle no Brasil, né, que é um país de maioria afrodescendente, é um dos países... Você sabe quem é a Alexandra Lohra? Da África, é isso mesmo. Você lembra da Alexandra Lohra, que era a esposa do cônsul da França em São Paulo? Sim, claro que sim. Alexandra Lohra, que é uma negra casada com um diplomata branco, e ela é uma militante pelos direitos dos negros e tal, e ela declarou numa entrevista, eu publiquei várias vezes essa entrevista, acho que 247 também, dizendo o seguinte: o Brasil é talvez o país mais, ela falou que é talvez o país mais racista do mundo. Eu acho que ela foi peremptória, ela disse que o Brasil é o país mais racista do mundo. É impressionante. Foi impressionante. É muito forte o racismo aqui. A gente que é da classe média alta, vai paulistana, né? Nós todos somos... Porque para ser classe média alta no Brasil não precisa de muito, né? Segundo o IBGE, R$5.000 por mês você ganhar, você é classe média alta. Você vê a situação do Brasil. Uhum. Então, a classe média alta a gente conhece, né? A gente conhece o pensamento da elite, né? Principalmente da elite branca, que ela é profundamente e declaradamente racista. Aqui a gente chama todo negro de baiano, porque não é só nordestino que a gente chama de baiano aqui em São Paulo, e no Rio chama de Paraíba. Aqui a gente chama de baiano quem tem traços afrodescendentes. Então é um racismo virulento, visceral, e é um dos grandes problemas do Brasil, que mantém a desigualdade, porque você tem uma elite que ela não se considera brasileira, ela se considera sem pátria, ela se considera cidadã do mundo, não tem, é por isso que é contra um certo nacionalismo e tal, e essa desculpa aí do verde e amarelo é só desculpa, porque na forma de agir ela é totalmente a favor. O cara tá com a bandeira do Brasil lá e a bandeira dos Estados Unidos do lado. Nós não temos inimigos aqui na América Latina, mas temos o inimigo interno, que é a elite atrasada brasileira, né? Ela é contra... ela mesmo. Ela é contra... É isso aí. É isso aí, companheiro. Olha, estou à disposição aí, precisando de mim aí, vamos conversar. Eu sempre falo que se eu abrir a geladeira, eu já dou entrevista, entendeu? A gente tem que falar para todo mundo,
sabe? Tem que falar, falar, falar e pregar e pedir à esquerda que se una, que a gente vá para cima, que a gente converse com as pessoas, e sabe, que a gente não se divida e que a gente entenda ter uma coisa aí, última coisa mesmo agora. Neste momento, eu acho que quem está estruturado para enfrentar essa guerra política que vem por aí é o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a gente não pode perder a dimensão que o Partido dos Trabalhadores foi a única expressão da esquerda que conseguiu a façanha de governar esse país, de reduzir radicalmente a pobreza, a miséria, a desigualdade. Então, eu acho que a gente, não que tudo tenha que ficar centrado no PT, mas não podemos, eu sou filiado ao PCdoB, eu não sou petista, não sou filiado ao PT, tá? Eu me filiei em 2016 ao PCdoB, mas eu digo para você, o meu interesse é o Brasil, e eu acho que o Partido dos Trabalhadores é um patrimônio do nosso país, e a gente não pode desconsiderar o poder que eles conseguiram de enfrentar, isso graças ao Lula também, né, não vamos esquecer, o poder de enfrentar esse sistema imperial, ditatorial, medieval, truculento, impiedoso, egoísta, que esmaga este país desde que as caravelas aqui aportaram. Então, vamos ter sensatez, nós temos que nos unir para enfrentar esse inimigo comum. E aí, olha, Gustavo, eu sempre vou falar, falo no meu canal, falo nas ruas, falo em qualquer lugar. Vamos nos unir e tirar o fascismo do poder, porque o fascismo é uma outra conversa, não interessa para ninguém, nem se você é mais à esquerda, mais à direita, tá? O fascismo é outra conversa, e a gente precisa acabar com o fascismo no Brasil. É isso aí. Eduardo Guimarães, muito obrigado pela entrevista para o canal do Conde aqui, te agradeço imensamente, é um prazer ouvir você, muito importante sua mensagem, quero agradecer a todos que acompanharam esse papo aqui, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Querido Eduardo Guimarães... Tamo junto aí, Gustavo, manda um abraço pro Léo, viu? Pode deixar, um grande beijo, terminando a transmissão aqui, valeu. Tchau, tchau.